Estou de volta com o Premier, um programa especial nesse sábado de Aleluia pela Semana Santa. Estou aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus conversando com o Padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró. Padre, todo mundo lhe conhece muito bem em Mossoró, você hoje é vigário, mas está trabalhando em Açu. Tem quase um ano isso já. Por que você foi parar em Açu? Eu fui parar em Açu por uma necessidade, né? Antes eu já tinha feito uma experiência de 7 meses em Pau dos Ferros, indo e vindo quase todos os dias, também por uma necessidade lá na paróquia. E depois, o ano passado, Dom Mariano me pediu, diante da doença do padre Canindé, que ele iria ficar ausente 2, 3 meses da paróquia. E naquele momento nós dois decidimos que o melhor seria não uma transferência, mas que eu fosse pelo menos ficar 2, 3 meses e aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Só que a situação dele foi irreversível, porque ele em julho, eu fui para lá 9 de abril, 5 de julho ele fez 75 anos, automaticamente deveria apresentar a renúncia como pároco, né? E aí nós decidimos que o melhor era que eu continuasse, e por isso estou lá há quase um ano, né? E devo continuar por mais alguns, mesmo que venha a Mossoró dar expediente na cúria, manter o meu trabalho de vigário. Porque você não perdeu totalmente, até por ser vigário, mas esse contato com os fiéis aqui de Mossoró, ele ainda existe nessas suas visitas a Mossoró, que elas acontecem semanalmente. Exato. Eu tenho que manter esse trabalho, dada a função que exerço, né? Também as aulas que dou na faculdade, que a gente tem, então isso me mantém sempre vinculado a Mossoró. Pelo menos 3 dias por semana eu venho a Mossoró. Segunda-feira à noite da aula, terça de manhã, quinta de manhã, estou sempre por aqui. Então sua vida está mais corrida do que nunca, né? Porque imagino que justamente pela necessidade a sua estar sem padre, vamos dizer assim, você tem uma carga de atendimento, de celebrações em Açu muito grande e ainda tem que vir a Mossoró. Sem dúvida cresceu, né? Porque eu tenho agora concretamente uma paróquia grande, né? Veja que a paróquia é de 1726. Aquela igreja é lindíssima, inclusive. Exato, né? Vai passar por uma reforma agora, se Deus quiser, vamos pintar, vamos reestruturá-la, mantendo, né, aquilo que é fundamental, mas vamos procurar realmente dar uma roupagem nova. Mas, sem dúvida que cresceu muito as minhas atividades, porque vivo hoje praticamente dentro de um carro. Já vivia, né? Sempre dirigi muito agora, mas... Só está passando mais tempo. Com certeza. Padre, agora, como eu falei no bloco anterior, esse é um mês muito especial para a Igreja Católica, que foi o mês dessa revolução. Se fala em revolução porque, na era moderna, um Papa nunca renunciou. A substituição sempre foi pela morte natural. Então queria começar justamente pelo começo. Como é que a cúria local, e você com toda a sua experiência, inclusive de quem fez um mestrado em Roma e deve ter tido esse contato de algum modo com a cúria romana, com o Vaticano, enfim, como é que foi recebida a renúncia do Papa Bento XVI? Uma surpresa fenomenal, porque eu lembro bem, segunda-feira de Carnaval, me passam umas primeiras mensagens e o telefone de que o Papa havia renunciado. Na minha cabeça era algo completamente fora da possibilidade. Por quê? Porque eu vivi 99 a 2001 em Roma e quando os teólogos começaram a levantar essa possibilidade, a própria Cúria Romana se encarregou de dizer: Papa não renuncia. Não é possível ter 2 papas. Eu ouvi isso de teólogos na universidade, em que defendiam essa possibilidade, visto que o Papa João Paulo II a cada dia ficava mais debilitado, era visível. Né? Foi até o fim. Né? Foi até o fim. O Papa João Paulo II chegou a dizer que, como Cristo não tinha descido da cruz, ele também não iria renunciar. Então, eu estava marcado por essa experiência. Então, quando ficamos sabendo da notícia, me comuniquei imediatamente com Dom Mariano e ficamos nós a nos perguntar realmente o que estava acontecendo. Imagino que todo mundo da igreja pensou isso. Todo mundo, né? Não Porque se fala, depois de toda a cobertura da imprensa, se questiona muito a questão do dossiê que ele tinha, né? Que a questão do poder, da centralização, das possíveis corrupção, dos escândalos que envolveram alguns padres com pedofilia. A conversa que acontece entre os bispos, os padres, os cardeais, seria essa de que a renúncia não é só aquele primeiro argumento que ele deu de questões de saúde, e porque há algo mais profundo que nem tão cedo vai ser revelado? Eu acho que ele escolheu, sabe, William, a melhor hora para renunciar.
Porque se fosse naquele primeiro momento, quando os casos de pedofilia dos padres começou a vir à tona, ele teria renunciado por covardia, para não enfrentar o problema. Mas ele não. O que é que ele fez? Ele baixou muitas normas, né, determinando processos internos, chamou para si a responsabilidade de qualquer denúncia de pedofilia ser encaminhada. Quando esses casos de pedofilia começaram a ser resolvidos no sentido de dizer suspende, resolve-se e cumpra-se a lei de cada país, ou seja, ele teve a coragem de fazer isso. Depois, com relação ao próprio Vaticano, quando se começou o banco, se levantou um monte de suspeita, ele nomeou uma comissão, tomou as decisões. Quando eu diria a maré para nós estava calma, ele diz agora basta. É preciso que venha um com mais força física, porque o meu vigor começa a diminuir. Então eu acho que o dossiê deve ter feito ele sofrer muito, o relatório, na verdade, deve ter feito ele sofrer muito, mas ele tomou as decisões antes de renunciar, né? Quando as coisas já estavam encaminhadas é que ele decidiu, e eu acho que foi de um ato de coragem fenomenal, porque a grande, jogada foi dizer, eu preciso dar o exemplo à igreja de que antes que outros comecem a mandar mais do que eu saio de cena. Porque, venhamos e convenhamos, ele ia fazer 86 anos. Daqui a pouco eram outros que estariam mandando. E ele viu isso com João Paulo II. João Paulo II, os outros não mandava, porque não tinha condição física, então eram outros que mandavam. Então, as portas para a corrupção, por exemplo, já estavam abertas há muito tempo. Com certeza, com certeza. Se você não tem quem olhe, quem puxe, quem administre, tem sempre alguém para se aproveitar. De todo modo, ele sempre foi um cardeal muito conservador. É assim que ele é visto, pelo menos pela imprensa e pelos teólogos, que querem uma aproximação maior da igreja com o próprio fiel. A impressão que eu tenho, não sei se é de quem está mais dentro da igreja, profissionalmente inclusive, é que independente da avaliação de se teve uma fraqueza ou não, eu acho que ele acabou abrindo as portas da igreja com a renúncia, né? Foi meio que contraditório, exato. Mas paradoxal, na verdade. Paradoxal até para ele mesmo, exato. Já que ele era muito conservador e centralizador do poder, que ele tenha renunciado e a renúncia tenha provocado uma abertura da igreja para o povo. Exato. E aquela quebra daquela coisa intocável que é a Cúria Romana. A sensação que eu tenho da renúncia dele é essa, e que ele, inclusive, tem essa consciência de que ele ia estar quebrando o que ele mesmo criou, desde que era cardeal, que é a centralização do poder. É porque nós juntamos muito a imagem de que ele é o que zela pela ortodoxia, mas ele é um ortodoxo que demonstrou claramente que certas tradições precisam ser revistas. Se elas iniciaram um dia, elas podem ter um ponto final. O que leva um cardeal de 86 anos, depois de, por exemplo, ter praticamente excomungado Leonardo Boff na década de 80 por causa da teologia da libertação, se abrir para o mundo como ele abriu agora as portas da igreja com a renúncia? Eu acho que você começa a perceber, que num dado momento, ele é um homem inteligente, muito inteligente. Então ele percebeu que ou ele tomava essa decisão, ou ele começaria a prejudicar a igreja. E acho que o que prevaleceu foi o zelo maior pela igreja. Ele pode até não ter imaginado as consequências, e era impossível imaginar todas as consequências. Ele tinha noção, como ele mesmo disse, da gravidade da renúncia, mas noção do que viria depois não se pode ter, né? Mas acho que ele foi muito sensato no sentido de dizer, eu posso até não concordar, mas há uma necessidade que a própria igreja repense seus passos. E aí decidiu realmente... Meio que eu não tenho mais nem condições físicas, nem é tão de dentro dele essa abertura, então pelo menos ele conseguiu deixar esse diálogo para um próximo. O próprio Leonardo Boff, ele foi perguntado para fazer uma avaliação sobre vários papas, porque ele vem de uma geração que acompanha alguns, né? João Paulo II, embora o Bento XVI seja muito uma herança de João Paulo II, mas ele considerava João Paulo II um papa mais pastoral. Exato. Né? O Bento XVI já foi o papa mais centralizador, e a grande pergunta foi o que ele achava de Bento XVI. E ele disse que achava que ele tinha sido um grande teólogo, que aí vem a inteligência que você tanto falou, mas que ele teria sido um papa frustrado. Essa sensação que a igreja tem, que acabou sendo um papa frustrado? Não.
Eu acho que os comentários de Leonardo Boff, eu gosto muito de Leonardo Boff e li quase todos os livros dele, continuo lendo, mas acho que Boff está sempre marcado pelos últimos diálogos com o cardeal Ratzinger. Que foi o grande perseguidor dele nesse caso. Um dos diálogos foi realmente sobre o livro Igreja, Carisma e Poder, em que realmente o embate teológico foi muito forte. A frustração que Leonardo pode estar falando é no sentido de que Ratzinger não conseguiu realmente implementar as mudanças que gostaria, e nesse sentido disse, olha, é preciso outro com mais vigor. Então, nesse sentido, você se frustra e chama outro para que possa fazer o serviço que você não está conseguindo, né? Então, nesse sentido, é uma frustração. Mas eu acho que ele conseguiu dar realmente alguns passos. Ele foi, eu acho que, acima de tudo, muito coerente. Porque eu posso até discordar de algumas coisas, mas eu tenho que admitir que ele foi coerente com o pensamento dele do princípio ao fim. Ele se manteve sempre numa linha com muita integridade. Então eu acho que nesse sentido ele vai passar para a história também como um homem coerente com o seu próprio pensamento. Ele em nenhum momento ele foi na onda, né, de dizer vamos por aqui porque está todo mundo indo. Não, ele se manteve na linha dele até o fim. Padre Flávio, sobre esse assunto, a aproximação da igreja com a teologia da libertação, essa evidência de Leonardo Boff no Brasil de novo, eu quero conversar no próximo bloco, eu vou chamar outro intervalo e a gente volta já.